Bom, muito bem, nós estamos aqui, né? Vamos aqui assistir aqui um vídeo do nosso irmão, pastor Moabel. Sabe, irmãos, a gente devemos entender que nós devemos seguir o exemplo de quem entende muito bem, quem tem o Espírito Santo de Deus, embora este homem verdadeiramente, eu tenha assistido os vídeos dele, é um homem de Deus. Mas para esses pastorzinhos meia tigela, né, irmão? Que acha que faz teologia, virar um tolo, esses que, pseudos, né? Que acham que na verdade tem que ditar regra, ser ditador. Eu quero dizer que eu tenho recebido, assim como esse pastor também, né? Desses pseudos pastores, a qual ele cita aí, e isso serve para vocês aí, os outros também, né? Eu tenho recebido aqui no meu WhatsApp pessoas que querem se suicidar, pessoas que querem se matarem por causa que diz que não tem mais salvação, porque elas têm que separar dos esposos e porque teve o segundo casamento. Gostaria que você assista comigo aqui. Bom, eu estou filmando ele, né, aqui no meu vídeo, no meu monitor, porque eu vou agora ouvir o que este homem tem para falar, ensinar a mim, ensinar aí esses mercenários aí, que na verdade são mercenários, e não aprende com quem sabe, né? A sabedoria deste homem aqui, principalmente nesse vídeo, é claro que eu não estou aqui pondo voto 100% em tudo que ele fala, porque até então pode até ter vídeo, na verdade, que ele fala e que eu não concorde. Mas 85% do que ele tem falado, até que eu tenho visto, ele tem base bíblica. Vamos ver aqui o recado que ele dá para este mercenário chamado Paulo Júnior, e recado também que ele dá para esses que pensam igual esse tal de Paulo Júnior, né? Esse aí é o recado, né? E você que está ensinando assim, pastor, você vai pagar muito caro pelas almas. Saiba que você vai pagar muito caro, caro mesmo. Você está levando as pessoas ao suicídio, ao desespero, está destruindo os lares, como se verdadeiramente você fosse o Deus que ali julga, né? Então, Deus não te constituiu a ser juiz para condenar essas pessoas ao inferno, sendo que Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos ouvir aqui, né? Vamos ouvir, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos assistir. Vamos assistir, vamos assistir. Até mais. Vamos lá, vamos ver o que aqui este homem fala, que o título é Segundo Casamento, dedicado à irmã aí, mostrando aí. Vamos lá, vamos ouvir. E hoje vou fazer um vídeo sobre o segundo casamento. Eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda de irmãs e homens que vivem no Brasil, especialmente no Brasil, e também alguns casos do exterior também, sobre o assunto segundo casamento. Porque no Brasil tem um pastor chamado Paulo Júnior e muitos outros que a única coisa que fazem é falar sobre o segundo casamento, afirmando que quem se casa pela segunda vez comete adultério, está em adultério. E a nossa irmã Simone Monteiro de Carvalho, do estado de Belém do Pará, cidade de Paraupebas, que é interior do estado, tem 29 anos e casou-se pela segunda vez. Segundo ela, o marido era um homem cruel e ela não pôde continuar com o casamento. E se divorciou. E casou-se pela segunda vez. E ao ouvir o pastor Paulo Júnior, ela ficou muito triste, muito infeliz, porque ela, tendo aceitado Jesus, indo para a igreja normalmente com a maior felicidade no seu coração, segundo ele deu a entender que ela estava perdida. E como eu conheço vários casos desta natureza, eu pensei em postar um vídeo a pedido de muitas pessoas e explicar esta razão e pedir para o pastor Paulo Júnior para estudar, voltar para a escola, comprar livros, não falar
daquilo que ele ouve. Porque este assunto eu estou ouvindo há mais de 60 anos. E sabe o que eu descobri? É uma repetição de papagaios. Nós vamos para a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus é que está a resposta dos nossos problemas. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 em diante, que diz, Moisés falando acerca do divórcio. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, ele fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra do Senhor, teu Deus te dá por herança. Que teu Deus te dá por herança. Aqui é Moisés falando. Amigo Paulo Júnior, vou lhe chamar de amigo, embora você seja um grande inimigo das pessoas que precisam de ajuda. Porque se a pessoa vai lhe ouvir e sair desesperado, você não é amigo. Você não é um pregador. Você é um despregador. Nem sei se existe essa palavra. Antes de Moisés se pronunciar em Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 em diante, já havia divórcio em Israel. E como era o divórcio, senhor Paulo Júnior? Era da seguinte forma: o homem se aborrecia com a mulher e dizia, eu me divorcio de ti, eu me divorcio de ti, eu me divorcio de ti. Pronto, estava divorciado. É assim até hoje no Oriente Médio, aonde algumas religiões ainda estão no poder. Você entende? Já existia isso antes. E Moisés disse, não, vamos organizar esta coisa. Imagine vocês que nos dias de Moisés e nos dias de Jesus, porque Jesus estava falando sobre o divórcio na época da lei. A lei é uma coisa e graça é outra. Funcionava assim. O homem casava com a mulher. Naquela época, uma mulher, ela não se vestia como as mulheres de hoje. Era tudo coberto. Só uma parte do olho podia ser visto e a mão. Então a pessoa não sabia como era a mulher. Então, casou-se com ela. Não sei como alguém pode se apaixonar por uma pessoa que só vê partes dos olhos e as mãos. Não sei, mas é o que acontece. E depois, ao casar-se, descobrir que o corpo dela não era o que ele pensava, ou, segundo algumas versões, acharam alguma coisa, a falta de higiene, ele pegava uma carta e dizia assim, eu te repudio e te dou a carta de divórcio. E, pastor, com aquela carta, ela se apresentava perante o sinédrio. E se ela quisesse casar de novo, ela apresentava a carta e ela podia casar-se. E se aquele homem mandasse ela embora,
ela tinha uma carta dele também. É isto que a Bíblia diz. É isto que Moisés ensinou. Aí vocês falam assim, foi por causa da dureza do coração dos homens. Mas claro que foi. Alguém divorcia da mulher porque gosta muito da mulher? Não. Vocês não estão pensando. Comece a raciocinar comigo. Ninguém se divorcia da mulher porque ama a mulher. É porque ele não gostou da mulher. Isto lá no Velho Testamento, que uma mulher tinha menos valor do que uma jumenta. Que ele casava quando quisesse. E mandava a mulher embora quando quisesse. E a coitada da mulher, a única coisa que ela levava era a carta, que vocês não falam sobre essa carta. Que era um documento que provava que ela não tinha mais nenhuma ligação com o homem que ela vivera antes. Era assim. Então, estes ensinos eram para os judeus. Com o passar do tempo, os homens, na sua maldade, na covardia, porque isso chama a covardia, mandar a mulher embora porque engordou, porque emagreceu, ou porque ela não é mais a moça jovem, bonita como era antes, como está acontecendo agora no Brasil, na nossa igreja. Se separa da esposa, se divorcia da esposa e não perde o cargo que tem, porque a esposa engordou, ou porque ficou muito magra, ou porque ficou muito feia. E você já se olhou no espelho, pastor? Você já viu que tamanho está a sua barriga? Os homens não querem ver isto. Eles não veem que também estão se acabando. Mas a mulher tem que estar subjugada às vontades deles. Então, irmãs e irmãos deste mundo maravilhoso de nosso Deus, se você se divorciou, eu lamento, é uma coisa muito ruim. Porque não existe um divórcio que a pessoa não saia triste. Não existe. Que filhos não sofram. Eu conversei com um pastor. Eu acho que era pastor. Conversando, não tenho bem certeza. Diz que se divorciou porque o amor tinha acabado. Eu não sei o que é isso. Eu sou casado há 45 anos. Eu vi a minha esposa pela primeira vez. Ela nem tinha olhado para mim ainda. Eu já tinha me decidido casar com ela. Assim, no primeiro segundo, olhei, gostei, orei, e o Senhor confirmou. E a palavra do Senhor diz assim, casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Portanto, pastor Paulo Júnior, volte para a escola. Estude mais um pouco. Leia Deuteronômio capítulo 24, a partir do versículo 1, e você encontrará lá Moisés dizendo que a mulher pode casar-se com outro homem. E por que você fica no púlpito atormentando essas mulheres indefesas? Como a nossa irmã Simone de Carvalho. E muitas outras, que eu recebo milhares de e-mails. E as mulheres reclamando do comportamento do marido. Eu trabalhei nesta área de aconselhamento familiar por muitos anos. Então, nos dias que Jesus estava ainda ensinando, podia-se matar a mulher a pedradas. Você já imaginou o que é matar um ser humano a pedradas? Que diabo essas pessoas tinham ao seu lado? Só porque pensou
achou e por aí vai. Deus é amor. Deus é nosso Pai. Eu sou filho de Deus e as mulheres também são filhas de Deus. Vamos parar com essa ideia que a mulher tem que levar pedradas o tempo todo. Irmã Simone de Carvalho e muitas outras Simones por aí, como uma irmã que contou as agruras que vive com o marido. Vocês acreditam que apareceu na nossa igreja um homem político que pagou para alguém seduzir a esposa dele? Pagou. Ele pensa que o Senhor Jesus Cristo não viu aquele dinheiro maldito que saiu do bolso dele para uma firma, para uma companhia que tem pessoas para destruir lares, vidas e famílias. Vocês vão pagar por isto. Conheço tantos outros casos que alguém se atreva a, como se diz, a me recriminar. Eu fui um dos primeiros pastores, se não o primeiro, a casar divorciados no Brasil. Não sou a favor do divórcio, não. Eu sou a favor que os votos do matrimônio sejam cumpridos. Mas sou contra aqueles que ganham dinheiro no púlpito falando tolices de coisas que não sabem. Vou lutar pela igreja. Vou lutar por aqueles que sofrem. Então, como tem sido muito difícil eu fazer este vídeo por motivos técnicos, a continuação ainda vou falar ainda muito mais. Então, meus amados irmãos e pastor Paulo Júnior, quando Jesus Cristo se dirigiu no episódio da mulher pecadora apanhada em adultério, falando com os judeus, era para os judeus que ele se dirigia. Ele não estava falando à igreja. Nós temos que fazer uma separação entre igreja e judaísmo. Nos dias de Jesus, era perfeitamente normal matar uma senhora a pedradas, ainda como se mata hoje no Oriente Médio. Você entende? Muito bem. Lá no Novo Testamento, fala-se sobre adultério. Adultério. Para começar, adultério não é tudo aquilo que as pessoas falam. Vou lhes contar um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma mulher seguiu o marido com mais alguém e foi seguindo, e eles foram para onde? Para o motel. Eles entraram no estacionamento do motel, ela, poucos minutos depois, também entrou. Eles alugaram um quarto e ela procurou o quarto e foi espiar pela janela. E quando chegou na presença do juiz, o juiz disse assim: como é que você sabe que eles estavam cometendo adultério ou coisa dessa natureza? Disse: porque eu segui, excelência, segui até o estacionamento do motel e depois até o quarto. Como? Eu fiquei espiando pela janela. E aí, eles entraram no quarto. Entraram. Você viu? Vi. E aí? Eles apagaram as luzes.
Apagaram as luzes? Sim, apagaram as luzes. Então a senhora não viu nada. As luzes foram apagadas. Você não viu. Porque estar no quarto com alguém não necessariamente se pode provar que houve adultério. É assim que funciona a lei. Mas quem não tem cultura abre a boca e diz qualquer coisa, especialmente perante quem está, alguém que está em frente de um público que não tem capacidade para se defender. Acontece que, enquanto eu viver, eu vou repreender vocês e muitos outros, que não sabem o que estão falando. Ora, Moisés disse que se a mulher com a carta de divórcio casar com outro homem, ele disse por acaso que ela adulterou? Preste atenção nesse detalhe e comece a ensinar realmente o que a Bíblia diz. Então, nos dias de Jesus, matava-se mulheres, fazia-se qualquer coisa. Quando a lei foi extinguida e a igreja apareceu, que vocês devem prestar atenção nesse detalhe. A igreja não aparece em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, não. Você não vê a palavra igreja no Velho Testamento. Só a igreja aparece no Novo Testamento. Porque a graça veio e a lei foi abolida. Vocês entendem? A lei não foi abolida sim. Porque hoje ninguém pode matar uma mulher com pedradas. Pode? Dê uma pedrada numa mulher para ver o que lhe acontece. Pastor, faça isso para ver o que lhe acontece. Então, vamos indo para a frente. Então é adultério. Mas vamos pensar mais um pouco. Você já teve uma esposa que já tentou lhe matar com água quente na cama? Porque tem mulher que não é brincadeira, esquenta uma chaleira de água fervendo e joga no marido lá na cama. Você já teve uma esposa assim? Não, né? E se você tivesse, você não ia pedir divórcio? Claro que ia. Você já teve uma esposa que já tentou lhe matar colocando veneno na sua comida? Não, né? Mas se isso acontecesse, você ia querer o divórcio. Não estou falando contra a mulher. Estou falando se o homem fizer ou se a mulher fizer. Existem pessoas que a cabeça dele é muito pequena, é muito curta. Mas nós temos que raciocinar. Uma certa vez eu conheci um senhor, eu era menino, e ele, um senhor, aí dos seus 75 anos, 80, talvez 90 anos. E ele vivia pedindo na rodoviária de Itajaí, Santa Catarina. E alguém me disse que aquele homem esteve muitos anos na cadeia, por 30 anos, porque tinha matado a esposa. Como que ele matou a esposa? Eles eram um casal que discutiu muito. Discutiam. Depois vinha até saber o lugar que eles moravam. E um dia de manhã, eles se acordaram cedo para a mulher ir no médico e ele foi junto. E começaram a discutir. Porque tem mulher que gosta de discutir. E atormenta o homem. E tem homem que gosta de discutir e atormenta a mulher. São dois espíritos atrasadíssimos. E o homem, depois de muitos anos de discussão, entrou em estado de loucura, pegou a machadinha e cortou a mulher em muitíssimos pedaços. A casa ficou banhada de sangue. E quando o povo ouviu os gritos, não teve coragem de entrar. Não teve. Quando terminou aquela matança, sangue por toda parte, ele chegou na porta,
e disse para a vizinhança que estava ali: se vocês quiserem entrar para ver, entre, mas tem que ter coragem. Não era melhor ter divorciado antes? Hein? Do que esse banho de sangue? Não era melhor se separar antes, ir para a lei e se divorciar? Alguém aqui já teve uma esposa lésbica? Não, né? A palavra adultério significa abrir cadeado alheio com chave falsa. Digamos que isto aqui é o cadeado, isto aqui é a chave. Então, cada cadeado tem sua chave. Mas se a pessoa conseguir com uma chave diferente abrir o cadeado, é adultério. Tecnicamente é isso. Então, quem tem uma esposa lésbica, não necessariamente ela, no termo técnico da palavra, ela está cometendo adultério. Mas se você tivesse, você não pediria adultério? Ou melhor, não pediria divórcio? Claro que pediria. Então, nós temos que olhar o assunto com abrangência. Eu tive um casal de colegas que o homem se tornou homossexual, que a pessoa pode tornar-se homossexual em qualquer parte da vida, em qual época de sua vida. E levando em conta que o adultério sempre foi considerado entre homem e mulher, como é que nós vamos julgar homem e homem? Claro que se pede divórcio. Você entendeu, pastor Paulo Júnior? A questão é abrangente. A questão não é só uma determinada coisa. Então, voltando para o assunto. O divórcio existia muito antes de Moisés se pronunciar sobre o divórcio. E veio dentro da lei até os dias de Jesus. E veio até os dias de hoje. Eu fui a favor da lei do divórcio no Brasil. Eu fui talvez um dos primeiros a casar uma pessoa divorciada. Por quê? Porque a esposa desapareceu. E ele não tinha como resolver a situação. Era um senhor da roça. Então, como eu tinha uma colega que trabalhava no Diário Oficial, eu me informei e expliquei que o juiz daria para ele a ordem para ele casar-se. E ele se casou, teve 3 filhas com aquela mulher, hoje é um ministro do Evangelho. Um bom homem. No caso da nossa irmã Simone Monteiro de Carvalho, ela casou-se, até onde entendo, ela não conhecia Cristo ainda. Aí os ensinadores mandam ela voltar para o primeiro marido quando Moisés diz que não podia voltar. Todos eles repetem essa mesma tolice. Porque é uma mente lógica, uma mente pobre. Não pode. Então, cai por terra este argumento que atormenta tantas famílias. A pessoa que não vive esse drama, explora o drama, ganha dinheiro, ganha convites. Não é no meu caso que ontem eu trabalhei 16 horas. Devo ter viajado talvez uns 800 quilômetros dirigindo. Saí de madrugada e voltei de noite. Eu aconselho esse pastor a trabalhar assim como eu trabalho. Eu não cheguei a essa idade para ser um acomodado. Eu estudei filosofia, estudei teologia, estudei psicologia, para ajudar o ser humano que está sofrendo. Em todas as partes existem ensinadores destes, que atormentam as famílias. Então,
Bíblia diz que quem prega o evangelho não é o evangelho, né, irmão? Então, a uns é chamado como ministro, para ensinar e tal, são levitas. Mas tudo bem, vamos lá. Tô gostando. A todos que vivem este sacrifício, lembrem-se de uma coisa. Para que serve a carta? Bom, a questão é o seguinte. Ele disse aí que o pastor tem que trabalhar. Bom, se o pastor tem um trabalho, tudo bem, concordo. Mas se ele vive da obra, é a obra que tem que sustentar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a seguir. Vamos lá, mas estou gostando. Vamos continuar aí com o irmãozinho falando aí. Vamos lá. De divórcio. Para que serve se a pessoa não pode casar-se mais? Vou repetir. Qual é a utilidade da carta de divórcio se a mulher não pode casar-se mais? E o assunto é sempre mulher, que é o lado mais fraco, né? Isso é uma tolice. Não aconteceu nos dias da lei e eles querem que aconteça hoje. Imagine uma mulher jovem de 30 anos ficar sozinha a vida inteira porque existem estes ensinadores fraquíssimos. Me vem à mente agora de um homem, pai de minha esposa. A esposa dele foi-se embora e não voltou mais. Ele tinha 2 filhas. E ele queria, por certo, casar-se. Mas a igreja dizia, não, não, não. É que na época eu era muito jovem, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? A igreja dizia não, 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 não e não. E ele foi chegando para a velhice, as filhas se casaram. A minha esposa se casou comigo. A irmã dela casou-se com outro pastor. E ele ficou sozinho. Morreu só. Não morreu abandonado, porque minha esposa sempre mantinha contato com ele, cuidava das coisas dele. Mas se ele tivesse casado, ele não teria morrido só e solitário, por causa destes ensinadores tipo Paulo Júnior. Vá trabalhar, Paulo Júnior. Há muito trabalho por aí de eletricista, motorista de táxi, que são profissões honradas. Lixeiro, pedreiro, locutor, motorista de caminhão, professor de alfabetização, professor de outras matérias mais elevadas. Você pode ser qualquer coisa e também ser pregador do evangelho. Agora, volte a estudar, que você precisa muito, né? Espero que eu não tenha ofendido a vocês, porque nos últimos dias pessoas têm entrado em contato comigo, mulheres, em verdadeiro desespero. Uma me disse assim, pastor, meu marido há 7 anos não põe a mão em mim, ele é um santo e dorme em quarto separado. Tem até desses pastores maracutaia que estão na televisão com a família lá e dormem em quarto separado. Eles falam para mim. Tudo isto eu faço com muito amor e muito zelo, porque aqui na cidade de Washington, D.C., eu sou registrado na corte americana para fazer casamentos. Eu sou juiz de paz. Não estou falando, tirando da minha cabeça. Eu estudei a matéria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãs e irmãos que estão vivendo no segundo casamento, desde que vocês tenham tido a prova da carta de divórcio, vocês não podem estar em adultério. Que Deus vos abençoe.
Agradeço muito aquelas pessoas que contam as suas agruras para mim, porque eu sou pastor. Eu preciso ouvir isso. Eu preciso ter compaixão. Compaixão significa sofrer juntamente com a pessoa. Falando nisso, já sou 45 anos casado. Agradeço muito a Deus. Agradeço a vocês por terem visto este vídeo. E a todos os demais que sofrem ao ver este vídeo, procure informar até o pastor que talvez por ele não ter estudado e ter vontade de falar, cai nessa tolice, nesse abismo de tolice, melhor dizendo. Que Deus abençoe vocês onde vocês estiverem. Vou orar pelas famílias, nosso Deus e nosso Pai. Muitas famílias estão sofrendo por falta de conhecimento. Abençoa-os no teu santo nome. Eu te agradeço pela tua bondade e pela tua misericórdia. O que verdadeiramente é um juiz de paz cristão nos Estados Unidos, dando uma lição de moral nesses pseudos papagaios, hein, que estão em cima do púlpitos dos altares para chegar e para justamente matar a fé dos outros. Então, tá um recado aí, né? Enquanto é tempo, para de matar e assassinar o povo, porque Deus vai cobrar muito de vocês. Parabéns aí, pastor Moab, mora nos Estados Unidos, né? E ele falou tudo. A gente aprende também com os sábios. E o que ele falou está dentro da Bíblia. Só os pseudos papagaios de cima do púlpito, né? Só os pseudos que se acham que é o Deus que abre suas igrejas na santidade, né? Porque eles estão casados e isso, aquilo, outro, e acham que Deus não dá uma oportunidade de salvação. Eu já prego dentro da palavra, mais ainda do que ele pregou aqui para derrubar esses filhos do cão. Espero que isso aí seja lição de moral para esses mercenários da fé. Inscreva no canal, inscreve no canal dele também, né? Parabéns, pastor. Deus abençoe. Eu estou aqui aprendendo também com o senhor. Que Deus abençoe. Nada que disse está fora da Bíblia. É claro, com exceção daquilo lá de mandar o pastor trabalhar, né? Bom, ele tinha que trabalhar, porque ele fica pregando essas asneiras aí, né, o pastor? Mas a Bíblia diz que quem é levita vive da obra. Então, no meu caso, Deus me tirou do meu trabalho para me viver da obra. Mas o senhor falou 100%. Então tá aí uma palavra aí das irmãs que seguem esses mercenários em cima do púlpito, né? Espero que vocês verdadeiramente tenham agora, dão uma volta por cima, vai não peques mais, para que não suceda coisa pior. A paz do Senhor, até mais.